Torne-se patrocinador do R7 Criações Podcast. Alavanque sua marca e alcance um novo público. Para mais informações sobre patrocínio e divulgação, entre em contato pelo telefone 11 9 82 98 32 29. Vamos juntos fazer história. Fala galera, muito prazer poder te rever aqui hoje nesse podcast sensacional, muito grato. E cara, eu tô assim feliz da vida por trazer meu amigo Edgar Geber, tá aqui com a gente. Ó, ele foi 27 anos durante editor da Receita Federal, advogado, cara é sensacional, amigo que é. Então já fala de amizade, já me cumprimenta aqui, meu amigo. Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Espero que você goste do nosso espaço, se sinta em casa, como eu sempre falo. Até quando eu tava com a produtora lá no Maia, antes ele chegava, eu sempre falava isso, que eu gosto de falar isso para as pessoas. Para a pessoa chegar e se sentir em casa, se sentir confortável, porque é um ambiente gostoso, um ambiente sadio, né? Que a gente quer. Chama para perto, quer estar junto de pessoas vamos dizer assim, que traz pra gente coisas boas e tudo mais. Então seja muito bem-vindo à nossa casa da R7. Sinta em casa. Obrigado, Rodrigo. Nosso ambiente é muito bom. Muito legal. Edgar, hoje, antes da gente abordar o assunto, eu quero falar o tema para vocês, que a gente vai falar aqui sobre hold. Você já ouviu falar de hold? Você sabe o que é? Se você sabe o que é ou não sabe, já aproveita aí, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ver podcast magnífico que nem esse que vai ser feito aqui para você. Edgar, fala para mim quem é o Edgar, conta um pouco da sua história pra gente. Bom, eu já tô na estrada há muito tempo, né? Depois vocês cortam, mas eu tô fazendo 69, né? Então... Ainda continua sendo bom. Sim, com certeza. Não, o negócio é a gente ir para frente, né? A vida traz muitas oportunidades, né? Muitas situações diversas que a gente não espera, você tem que se adaptar, né? Eu lembro de uma época que eu estava solteiro ainda, e eu era projetista, fazer desenhos de construção civil para grandes indústrias. Trabalhei na Promon, né? Uma gigante aí da época de engenharia. E aí veio a crise da informática, do notebook. Aí teve até um engenheiro que colocou na Paulista lá, um engenheiro que virou suco, né? Porque realmente isso aí foi uma coisa assim que trouxe uma mudança muito grande, e muita gente foi para a rua, porque não tinha mais emprego. O computador fazia tudo, né? E o computador até desenhava também. E meu cargo foi embora, acabou a minha função, porque o engenheiro que fazia na mão, agora ele tinha um computador. E também o desenhista, na hora de desenhar, o computador fazia o essencial. Então, houve uma demissão em massa aí, nesse sentido. E aí eu tive que me adaptar, me reinventar. Fui trabalhar um pouco de vendedor na época e tudo mais, né? E não sou uma pessoa fácil de conversar, de ter comunicação assim, com eficiência. Mas eu trabalhei um tempo, uns 2 anos e meio, né? E fui pagando as contas e com aquela dificuldade. E aí eu ouvi falar de concurso público, né? Que é uma coisa que me interessou bastante na época. Porque, assim, a insegurança, a gente sabe que o Brasil, independente de governos, né, tem muitas oscilações econômicas, é plano que muda. Quando eu trabalhava de desenhista pela última vez, lá, eu arrumei um emprego a última vez na vida, entrou o plano Collor. Não sei se você lembra. Isso aí foi o que? 93? 94? Acho que por aí. Minha filha nasceu em 93, não, em 83, acho que foi em 93, 94, foi a época do Collor, né? E da mudança de moeda, né? Que foi do real, chegada do real. Teve mudança. Depois o Henrique Cardoso fez uma outra mudança. Mas aí nesse período o que eles fizeram? Eles pegaram a poupança e congelaram a poupança de todo mundo, reduzindo a 50 mil reais. Todo mundo tinha 50 mil reais na conta. O governo apertou um botão lá, quem tinha 1 bilhão recebeu em 24 parcelas e a perder de vista. Então foi um caos. Teve gente que vendeu a casa
dias antes, pôs o dinheiro no banco, e aí o banco Perdeu. pega lá, tira o dinheiro todo, você fica com 50 mil reais. Nossa. Então todo mundo, pobre talvez não tivesse, mas quem tinha algum dinheiro ficou igual os grandes milionários, 50 mil reais na conta. Nossa, aí... Então a gente pegou períodos assim muito, muito críticos, né, no Brasil. E por causa disso eu acabei fazendo concurso público. Então fiquei mais de 30 anos nessa área de concursos, né, entre os vários que eu fiz. E daí você prestou, virou o editor da Receita? Como é que Virou foi? Ou auditor? Auditor fiscal. Aí, mas você passou pela advocacia antes ou... Não, na verdade não. Eu fiz a FIG, né? Estava estudando na FIG. E aí eu estava no último ano, pude fazer a prova da OAB, consegui passar de primeira, fui muito bem sucedido. Mas eu estava trabalhando com uma amiga, como estagiário, fiquei lá uns 5 meses com ela, mas só. E logo depois eu comecei a fazer concurso público. E aí me chamaram para o primeiro concurso público, né? Que foi da própria Receita Federal, que eu fiquei lá um tempinho. E vamos dizer assim, dentro da área da advocacia tem diversas frentes de trabalho. E por que o hold, a hold em si te chamou a atenção assim para... É porque assim, como auditor, eu trabalhei 2 anos e meio como auditor fiscal em Goiás, de ICMS, e aí eu tinha feito um concurso para auditor da Receita Federal. Aí depois de alguns anos, 4 anos depois, me chamaram para exercer a função. Eu fiz um treinamento. E aí, nesses 27 anos que eu trabalhei um pouquinho em Campinas, Viracopos e aqui, eu percebi o seguinte, e é uma manchete que uma emissora famosa de São Paulo prega: o Brasil é o país dos impostos. Hoje a taxa tributária chega a 43% mais ou menos. Então é muito que você paga. Até maio, mais ou menos, do ano, você está pagando o seu maior sócio, o governo. Depois de maio, você vai receber para você. Imagina 40%. É muito tempo. É 4 meses e pouco do ano. Você trabalha para o governo. E aí eu vi essa questão das famílias perdendo investimentos, perdendo propriedades, né? Por quê? Porque não tinha como pagar o imposto, não tinha como pagar as taxas. E o processo do Brasil, só falando o seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, existe a inteligência artificial já antiga, chamada Watson. E lá, por exemplo, o advogado não é mais necessário. O contador lá também é dispensável. O médico, você chega lá e escreve no computador lá, na sua casa, você entra no Google e fala, estou com pintas amarelas no corpo, eu estou suando muito, minha febre é 39 graus, eu estou sentindo calafrio, tal. E aí você aperta o botão Enter e o computador vai dizer, você está com uma anemia. Então ele vai te dar os remédios para você tomar para anemia. Então até o médico lá fora hoje já tem a concorrência do computador, da informática, Nossa, da inteligência artificial. mas você sabe que a gente tem sofrido isso hoje também, com as IAs da vida que estão chegando aí, com a tecnologia. Muita gente já estão sentindo nas pernas, começando a tremer as pernas. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Pensando, fala, cara, como é que vai ser o meu emprego daqui 5 anos? Daqui 8 anos, será que eu vou estar trabalhando? Tem muita gente pensando sobre isso por conta das IAs aí que estão chegando, né? A gente está vendo aí grandes empresários investindo forte, né, na área, e isso é um perigo, né? A gente vê que é um perigo muito grande, porque uma perda de desemprego muito grande que vai ter, né? Já está tendo, né? Sim, já está tendo, mas... Cara, a gente vê aí as pessoas falando, nossa, para arrumar um emprego tá tão difícil. A gente, tem curso, tem isso, tem aquilo outro, pessoa formada, faculdade, tudo, não tá conseguindo na área, porque dependendo da área que ela vai trabalhar, for na área de tecnologia, tá ficando difícil já para arrumar. Então é uma área que essas IA da vida tem que tomar cuidado, né? Sim. Mas, pessoal, eu trouxe ele aqui para a gente estar falando sobre hold, não é sobre a IA, a tecnologia. Quero trazer todas as informações aqui para vocês. Esse homem tão difícil, mas a gente trouxe ele aqui para falar. Fala para mim, Edgar, o que é realmente uma hold? E já pegando um gancho, se você já quiser responder 2 em uma, fala para a gente, para quem é a hold, né?
Essa palavra holding no começo assustou muito as pessoas, porque assim, só os milionários, as famílias riquíssimas podiam fazer holding, que é você pegar o seu patrimônio de pessoa física e colocar numa pessoa jurídica. Então nada mais é do que você constituir uma empresa com CNPJ, você vai ter atividade, o CNAE, então só que ela é direcionada para você manter o seu patrimônio ali dentro. E quando você faz isso, você está se protegendo de algumas situações que acontecem no dia a dia, principalmente empresários. É muito comum um empresário, ele tem caminhões, ele tem funcionários, e esse funcionário vai demandar ele numa ação trabalhista. E às vezes ele não tem o capital suficiente ali para poder pagar, e aí ele vai ser executado na justiça e o juiz vai penhorar os bens particulares dele. Isso é uma coisa, é uma loucura isso, você que está ouvindo, a gente vive aqui no país, e assim, você trabalha anos a fio, você já tem o desconto do imposto de renda, que não é, na verdade, renda, o salário não é renda, mas aqui se definiu e virou renda. Então você trabalha a vida inteira para você comprar uma casa, comprar um imóvel, comprar, de repente, uma casa dos sonhos na praia, por exemplo, e aí você abre um negócio e você, por um problema qualquer, às vezes acontece, essas dificuldades financeiras, né, muito altos e baixos, você pode quebrar. Ou pode entrar numa dificuldade muito grande, o que vai acontecer com você? Você vai ser executado pela justiça e vão tomar o seu bem, aquele que você pagou 40 anos trabalhando, que você suou, pagou imposto de renda, e do que sobrou, você comprou ali o seu imóvel, eles vão te tomar esse imóvel agora. Porque aqui, como atividade empresarial, você não foi bem. Houve um problema, às vezes, isso é muito comum, acontece nessas mudanças aí. E a justiça vai tomar o seu bem. Ainda ontem eu fiz um Reels, né, falando disso, de uma pessoa que está com uma demanda trabalhista lá em Belo Horizonte. Então são 5 herdeiros, o pai faleceu. Então assim, o juiz entrou na justiça e o juiz falou, olha, esse coitado aqui não tem casa, ele não tem investimento, o que eu vou executar? Aí o que está executando falou, excelência, mas ele tem um inventário em andamento, ele é um herdeiro, ele tem 1/5 dos bens do pai para receber. Aí esse juiz pegou essa informação, veio aqui no inventário e falou assim, ó, você não vai receber os seus bens agora, enquanto você não quitar sua dívida lá na ação trabalhista. E aí podemos chamar ele de João, né? Seria o que está devendo, ele não vai receber o inventário, a 5ª parte dele, agora, porque tem que resolver lá na Justiça do Trabalho, e os irmãos dele, que não tem nada a ver com peixe, vão ter que esperar 5, 10 anos a mais, porque o irmãozinho querido está devendo na justiça lá. Nossa, aí trava tudo. Trava tudo. E isso aconteceu até, se me permite, o Roberto Justus, eu fiz um Reels aí acho que um mês atrás, ele comprou um terreno aqui em Pinheiros, e a pessoa de quem ele comprou, ela tem de participação na herança 2,97% do valor total da herança. E entre esse total está o terreno que o Justus comprou. Faz 5 anos que o Justus está tentando registrar o imóvel no nome dele e não consegue. Porque esse camarada está com uma dívida na Justiça do Trabalho lá atrás. Nossa. Então você imagina que essa questão de inventário ela é muito cruel. Então, mas a holding é isso. Então a holding é uma empresa que a gente organiza e o ideal é que a gente recomenda assim, para que você tenha de fato um benefício financeiro, porque a sucessão é garantida. Você vai dizer para os seus filhos em vida, vai ser assim, assim, eu vou deixar para vocês isso, aquilo. Você decide a sucessão em vida, conversa com eles. Então não fica lá para o futuro, como é que vai ser? Será que eu vou ficar com a casa da praia? Será que eu vou ficar com o carro? E quem vai cuidar do papagaio? Então, todas essas coisas que você vai descobrir depois que houve o falecimento, não, você já resolve em vida aqui. Mas essa questão financeira, então, se a pessoa tem uma família, um patrimônio aproximado de 2 milhões daí para cima, é muito importante fazer a holding, porque vai trazer uma economia tributária muito grande para a família. Sim. Eu vejo também, a vez das nossas conversas, tudo. Você tinha falado de uma amiga sua, né? Que tinha falecido com câncer, né? Que foi um caso também que ocorreu, né? Então, pessoal, é muito importante você ter um negócio,
empresário e tal, você ficar por dentro, né, do que é uma holding, saber o privilégio também, tem os benefícios, né? Não vou só pegar meus bens e pôr dentro de um CNPJ, vamos dizer assim, né? E só, não é só isso. Se existe o outro lado, os benefícios, né? Que nem ele está falando aqui, que é a questão das porcentagens, a questão dos tributos também, né? Então é interessante você ficar por dentro de tudo o que é uma holding, como é que ela funciona por completo, né? E fala para mim, Edgar, existe também o patrimônio familiar, né? E o patrimônio empresarial. Sim. Qual que é a diferença dos dois, assim, para um empresário que está assistindo, ele souber aonde que eu ponho minha empresa, onde ficam meus imóveis? Dá para fazer tudo empresarial ou tem que ser desmembrado? Tem que ser uma holding, vamos dizer assim, uma holding familiar para os imóveis e ele tem um seguro da empresa também, empresarial. Tem que ter as duas ou uma só acaba abraçando? Não, precisa fazer duas. Quem é empresário precisa ter duas holdings. Uma para colocar os bens particulares dele, que já estão em nome dele, coloca ali aqueles bens para que a justiça não venha penhorar, buscar esses bens aqui, que são seus, não são da empresa, são seus. E com o sucesso econômico da empresa, você faz dinheiro e com esse dinheiro você compra imóveis. Então esse imóvel proteja numa holding familiar. Agora, a atividade empresarial, a gente tem que fazer duas, porque não pode colocar, dizem, né, os ovos numa mesma cesta. Então, quando você mistura, igual uma empresa comum, você não pode misturar o livro caixa com o CPF. Seu dinheiro, com o seu CPF. Eu não posso ir lá na empresa e pagar minha conta de luz lá de casa, porque isso é uma confusão patrimonial. Eu estou confundindo aquilo que é empresa, ainda que seja uma microempresa, que você tem uma MEI, por exemplo, mas você não pode ser tentado e ceder a pagar uma conta de luz com a conta da empresa. Você tem que separar as contabilidades desde logo, porque isso pode te atingir lá na frente depois. Então, eu estou com, por exemplo, um caso aqui, um conhecido meu lá de São José dos Campos, que ele trabalha com energia solar. Então, ele tem uma MEI que está aqui, e o filho dele também tem uma outra MEI, ambos em CPFs dele. Só que as duas empresas estão endividadas. Então, o que a gente faz? Nesse caso, a gente coloca uma holding uma holding empresarial aqui em cima, administradora de bens, e vai colocar essas empresas abaixo, elas vão ficar protegidas. Então, essa está protegida e essa aqui também está protegida porque tem um escudo aqui em cima. Então, se houver um problema quanto a esse CPF aqui, ele vai bater primeiro lá na administradora, para depois pular o muro e vir pegar o meu bem particular aqui. Então você dificulta o acesso ao seu bem particular, fazendo camadas de proteção. E quanto mais patrimônio, se você tem 5, 6 empresas, de repente tem uma que é uma atividade de risco muito grande, faz você já tem o CNPJ, mas faz uma holding de proteção só para essa empresa aqui. Porque se der algum problema, fica aqui. Não vai contaminar as outras onde você é sócio, por exemplo. Fazer segmentado para proteger cada um. Você tem que separar as atividades econômicas para você ter conforto, tranquilidade. Porque hoje você pode estar muito bem, né? Pessoal, vou fazer até uma brincadeira com ele aqui. Que a gente sempre fala assim nos bastidores assim, que ele é o cara que fala da morte, tá sempre, né? Tá sempre falando de morte, falando dessas coisas e tal, mas é um jeito da gente também ficar ciente e claro que a gente também tem que pensar nisso, né? Sim, sim. Por mais que você fale assim, mas eu não tenho bens que consiga fazer uma hold, né, para sua família, para você proteger a sua família, como ele falou, acima de 2 milhões, né? Mas se você começar a pensar isso também, o jeito de proteger a sua família é importante, né? Sim. Então é sobre isso. Eu queria falar para ele, já que a gente tá falando de morte, hoje você viu, né, que eu tô até de preto, hein? Eu também. Eu falei, vai falar de coisa da morte. Nosso amigo aqui também tá todo de preto, né? Já veio tudo ilustrado, até aqui, ó, camisa aqui já no jeito. E eu queria entrar um pouco onde pega bastante nas famílias, que é a questão do inventário. Sim.
Fala um pouco pra gente a questão, o que ocorre, vamos dizer assim, em 2025, de coisas que estão acontecendo a respeito do inventário. Essa reforma tributária que está em andamento, ela é uma situação que vai afetar as famílias e as empresas também. Porque, além disso, tem a reforma do Código Civil em andamento, né? Então, por exemplo, hoje a viúva, ela herda automaticamente, ela é chamada de meeira, né? Porque é metade, ela automaticamente tem metade da sua herança garantida. Mas a partir do novo Código Civil, que pode ser votado ainda nesse ano, isso pode mudar. De repente, ela não vai ter direito mais diretamente, ela vai ter uma outra forma de concorrer com os filhos agora. E não ela como meeira mais, como cônjuge, por exemplo. Sim. Então isso tudo é uma reforma, uma mudança muito drástica que está acontecendo. Outra coisa que a gente está vendo é a questão do ITCMD. O ITCMD é o imposto da morte, né? Você falou aí, mas eu falo em alguns lugares assim que eu sou tipo o anjo da morte, né? O apocalipse chegou, porque eu só falo em desgraça, em tragédia, em morte. Mas é porque é o assunto. Então talvez você que esteja assistindo, você não está pensando em morrer, você não quer morrer. Eu também não, tá? Minha senha, eu já passei para frente. Né? Mas o seu pai, a sua mãe, amanhã pode, e você pode ter um problema de saúde amanhã, ficar incapacitado, sabe? Então o brasileiro, ele não planeja o futuro, né? Por exemplo, outros países, as pessoas fazem uma poupança desde jovem, começam a guardar um dinheiro. E aqui a maioria das pessoas querem assim, eu vou aproveitar a vida. Quando eu tiver com uns 40, 50 anos, aí eu vou começar a guardar. Aí já é tarde. Aí já está com a idade avançada. Porque a taxa e o tempo e o capital, os juros, né, igual a CIT, capital, investimento, taxa e tempo, trabalha a favor daquele que começa desde logo. Bom, esse não é o nosso assunto, né? Mas essa questão do ITCMD, São Paulo hoje é 4%. Então você imagina, e vou contar um exemplo aqui, uma vizinha nossa faleceu e os filhos dela não tinham dinheiro para pagar o ITCMD. Não sei se você sabe, mas só o inventário, como um todo, ele vai levar quase 20% do patrimônio dos seus pais. É muito dinheiro, é um quinto. Eu até uma vez fiz uma brincadeira, né, falando assim, o quinto dos infernos, né? Porque quando Tiradentes lá eles fizeram aquela Inconfidência Mineira, aquela revolução, se revoltaram porque o governo colocou 20% de imposto. E houve uma inconfidência, aí chamaram o quinto dos infernos. E também porque o Brasil é um lugar tão longe que onde você vai? Ele está lá no quinto dos infernos, está lá longe, né? Mas referindo-se a essa questão do 1/5. Hoje a gente paga 43% e a gente não reclama, né? Então, mas o ITCMD, ele faz parte do inventário. Então, faleceu, tem que pagar o imposto da morte, que é o imposto de transmissão por morte e doação. Então, houve falecimento, 4% do patrimônio. Patrimônio não é só imóvel, é automóvel, é conta corrente, é investimento. Se tiver joias relevantes e tal, tudo isso é patrimônio. Faz uma soma de tudo. Faz uma soma de tudo isso. Tira as dívidas também, claro, que se você tiver dívidas, se tiver um financiamento de um apartamento, essas dívidas são subtraídas e chegam a um montante, e desse montante, 20% você vai ter que pagar para advogado, para o ITCMD, para cartórios, para todo esse trabalho. E 4% desses 20% é o ITCMD. Então essa família que houve o falecimento da mãe, o imposto deles, o ITCMD, era de R$300 mil. Você tem R$300 mil na conta? Essa família tinha 300 mil para pagar. Então o patrimônio dessa senhora chegava a 8 milhões mais ou menos. 8 milhões. Aqui na Faria Lima, você conhece a Faria Lima ali? Sim. Ali onde tinha aquela pracinha do posto policial, perto do Banco Itaú ali, do Bradesco ali em frente, ali tem o AutoZone, é uma loja de acessórios de veículo. Ali era o imóvel que ela possuía. Então, como não tinham dinheiro para pagar o inventário, o que fizeram? Pediram para o juiz autorização para vender aquela casa ali, né? Então, a AutoZone deve ter comprado esse imóvel. Aí você imagina, essa casa já era uma casa velha, uma casa já de muitos anos. Aí, quando a casa está abandonada, ninguém mora, o que acontece? O pessoal leva a porta, tudo, né? leva a janela, leva a fiação, né? Leva tudo. Então, fora a desvalorização, que é normal, depenaram a casa. Quem comprou o terreno. Não comprou o imóvel, comprou um terreno. Vamos supor que essa casa
valesse hoje lá, sei lá, R$1 milhão. Para você vender uma casa que está no inventário, você tem que ter um deságio. Ninguém vai pagar R$1 milhão para receber daqui a 5 anos as chaves. Então ele vai pagar menos, é o deságio, um desconto. Então imagina que essa família teve que vender o imóvel por R$700 mil, por exemplo, né? Mas aquela senhora comprou esse imóvel há 20 anos atrás e pagou R$200 mil, por exemplo, né? Aí chega o auditor da Receita, que não sou eu, eu já estou fora, eu já parei com isso. Na verdade, eu era auditor na área de aeroportos, né? Aí chega a Receita Federal e fala assim, eu quero meus 15%, você teve lucro. Aí você fala, lucro? A casa valia R$1 milhão, eu vendi por R$700 mil, que lucro que eu tive? Não, mas sabe o que é? É que você pagou R$200 mil lá atrás. Então, R$500 mil é o lucro da venda desse imóvel. E 15% é meu. Leão da Receita. Então, imagina o drama dessa família que já não tinha dinheiro para pagar o inventário, para pagar o imposto, agora você tem que se desfazer de um bem a um preço vil e ainda tem que pagar ao governo mais um lucro de capital, um ganho de capital que não teve, na verdade. Então, esse sistema é muito cruel. Então, o inventário, esse é o nosso assunto hoje aqui, ele vai trazer transtornos enormes para a família brasileira. Está trazendo. E se houver 2 falecimentos assim próximos, a segunda geração não vai receber quase nada mais. E ficar perto um do outro, né? Que você imagina, a pessoa tem R$1 milhão, 20% vai para inventário. Aí sobrou 800 mil. A viúva pega 400 para ela e os filhos vão dividir R$400 mil. Se forem 4, cada um vai ganhar R$100 mil. Né? Ok. Aí a mãe falece. Então esses 400 mil que ela tinha, agora vai dividir em 4 partes. Então o filho que tinha 100 mil do pai, agora vai ficar com mais 100 mil da mãe. O que ele vai fazer com R$200 mil? Então esse patrimônio que era relevante quando o pai e a mãe conquistaram juntos, trabalhando, quando chega agora na segunda geração, os filhos têm um capital reduzidíssimo. O patrimônio se esfacelou ao longo do caminho. E esse é um drama muito grande. Porque daí, quanto mais filho tiver, pior é. Exatamente. Quanto mais filhos... Não acaba sobrando muito. A fatia do bolo vai ser cada vez menor, né? Porque quanto mais gente na festa, o bolo vai ser menor. E essa é a situação. Então, esse é o drama que o inventário tem aqui no Brasil. É um peso muito grande. E você trouxe essa caixa aqui, ó. Aqui, pessoal, vou até pegar ela aqui, ó. Caixa preta do inventário. Fala pra gente um pouco sobre essa caixa aqui. Mostrar pro pessoal. Sei que você tem uma palestra, né? Que você fala sobre a caixa preta do inventário. Sim, eu falo. Então, fala pra gente aí dessa caixa aqui. Quais os problemas que tem o inventário? A caixa preta do avião, você sabe que você só vai saber o que aconteceu quando abrir a caixa preta, né? Aí que você vai descobrir o que houve, por que caiu, o que fez, o que não fez, aí você vai descobrir. E o inventário, a pessoa só vai descobrir o BO, que é o inventário, na hora do falecimento. Aí vai abrir a caixa preta. E a gente não sabe o que tem aqui dentro. Acho que não dá para ouvir, mas tem umas coisinhas aqui, né? Então, eu vou, se me permite, eu vou. Nós temos aqui algumas situações, olha só, algumas situações. Agregado não concorda com o quinhão que a mulher dele vai receber, porque ela é herdeira. Então, o agregado, o cunhado, ou o genro, no caso do falecido, não concorda em receber aquilo. Já há um BO, né? Custo do inventário, acabei de falar. Quanto que é mesmo? 20%. Vintão vai embora para pagar governo, advogado, cartórios e outras coisas mais durante esse processo, né? ITCMD, ITCMD, 4%. 4%. Do valor de mercado. Valor que hoje você pagaria para comprar esse imóvel, esses bens, por exemplo. Assim, na holding, o que acontece de interessante? Quando a gente coloca os imóveis na holding, na empresa, no CNPJ, nós colocamos esses bens a valor de aquisição. Você está fazendo imposto de renda agora, né? Então você tem lá o apartamento, então você pagou X reais, então esse valor que você pagou lá atrás, vai entrar esse valor histórico aqui para fazer a sua holding.
Então o ITCMD que vai ser cobrado, porque quando você faz a holding, você vai fazer uma doação em vida para os seus filhos. Não vai haver inventário, você não vai esperar o falecimento. Você já faz a doação agora. Então você tem que pagar o ITCMD também. Porém, o ITCMD vai ser sobre o valor histórico de aquisição. Sim. E no inventário, você vai pagar o valor de mercado. Esse é o problema. Porque, às vezes, essa diferença, se há bens, um patrimônio, sei lá, 8 milhões, 10 milhões de reais, essa diferença chega a ser de 90% entre o que os filhos vão ter que pagar no inventário, no ITCMD, e o que você pagaria numa holding, por exemplo. Porque você está usando como base de cálculo o valor de aquisição dos imóveis e não o valor de mercado que está aí fora. Sim. Só deixando um pouco claro para o pessoal que está nos assistindo. Não sei se estou falando muito técnico aqui. Não, mas tá dando para entender aí. Você tá entendendo? Escreve aí no vídeo aí. Se tiver mais perguntas, quem sabe eu trago ele de volta para responder as suas perguntas, suas dúvidas. Mas deixa aí no vídeo aí, vamos deixar o negócio. Dá um like aqui, dá um like aí, manda perguntinha também. Mas é importante deixar para quem está nos assistindo que não conhece, tá? Falando, eu quero pôr minha empresa numa hold, quero fazer uma hold para minha família e tal. É importante ele saber também a respeito da hold. Porque, tipo assim, a hold precisa de um CNPJ, certo? E aí, dentro desse CNPJ, tem algumas dívidas, né? Para você manter, né? Sim. A hold, né? Sim. Com a contabilidade, tem as taxas dos governos. É sempre menos, né? Mas existe, né? Não é só criar uma hold, né? Um CNPJ e tô salvo. Não é isso. Então é uma coisa que você tem que pagar mês a mês para poder fazer os ajustes da hold, né? Você abriu um CNPJ para você trabalhar, você já tem que ter uma contabilidade e aí pagar a mensalidade da contabilidade para sua empresa tá andando no dia a dia. Sim. É isso a realidade de uma empresa, né? Sim. Agora a hold é a mesma coisa, só que você vai pegar os seus bens, registrar ela no CNPJ e aí essa proteção você vai ter que pagar a mensalidade e tal para fazer os ajustes mensalmente com contabilidade, que vai deixar tudo atualizado. Questão da dívida, questão do tributo, né? Sim. Então é importante passar para quem está conhecendo agora essa palavra pela primeira vez, o que é uma hold, que não é tão assim, eu fiz uma hold, estou salvo. Existe uma manutenção, tá? Sim. Mas é legal você souber, o Edgar, logo mais ele vai passar as redes sociais dele, vai estar aqui no rodapé certinho para vocês poderem analisar, entrar na rede social dele, fazer perguntas, quiser fazer uma hold com ele, ele pode fazer, ele pode esclarecer também. Isso que é legal do Edgar, que ele está sempre à pronte aí, né? Sim. Querer ajudar, né, Edgar? Sim. Então eu acho isso muito satisfatório da sua pessoa, que tá sempre querendo ajudar ao próximo aí, nem se não fechar com você, mas você dá bastante dicas, esclarecimento, informação, né? Claro. E isso é o diferencial. Para quem quer realmente te ajudar, estende a mão. Então fica a dica aí do Edgar, para vocês poderem estar fazendo. Já para aproveitar, Edgar, qual que é passa as suas redes sociais ou o telefone que o pessoal pode te achar? O meu Instagram é o meu nome, Edgar Gerber Holding, tudo junto, Edgar Gerber Holding. E meu celular, meu telefone é 98404 0114. Eu tenho outro que é também o empresarial, o business lá, mas eu não lembro ele de cor ainda. Então, são meios que você tem de nos procurar. Ou um e-mail, né? O e-mail hoje é quase inusual, né? Quase ninguém usa mais. Mas é edgar.gerber@gmail.com, tá? Rodrigo, falando dessa questão do contador, é importante você saber o seguinte. Na holding, você vai pagar o contador. Porém, essa empresa não tem funcionário. Não emite nota fiscal. Então, o contador não vai cobrar o mesmo valor que ele cobra de uma empresa que tem uma atividade econômica, que dá trabalho para ele. Que é a famosa que eles falam sempre, que é a manutenção, né? Sim.
É o valor mínimo, né, de manter o CNPJ aberto, Sim. né, que eles falam manutenção porque tem que ter uma pessoa por trás do CNPJ Sim, ali. sim. Então é o mínimo que você paga, uma taxa que eles falam, né, taxa de manutenção, Sim. mas é para te manter em dia, né? Se qualquer coisa, o Edgar, ó, chegou pra gente aqui já da prefeitura, isso, aquilo, tal, ó, precisa pagar isso, precisa pagar aquilo, Sim. tá chegando. Então, essas informações que a própria contabilidade acaba passando para algum pagamento de boleto, alguma coisa, acaba atualizando a gente para poder estar fazendo o pagamento, para estar deixando tudo em dia, os bens, para não ter problema, né? Lá na frente com questão de deixar de pagar alguma coisa, né? Sim. E me fala o seguinte, assim, a questão dos empresários, né? Fala o risco do empresário da hold, ter uma hold assim. Falam assim no risco econômico, eu acho, né? Dele não ter, na verdade. Porque eu acho que o empresário, vamos dizer assim, eu tenho uma empresa, né? Tem uns funcionários. Sim. Com a hold, ele tem uma proteção de que você falou de o cara sair, botar no pau lá na justiça e tal, e ele ter essa proteção. Sim. Fala pra gente um pouco, porque eu acho que isso que acontece mais no dia a dia, eu acho que é o maior caso empresariais que você deve pegar aí para resolver pepino. Eu acho que é nesse caso, porque a pessoa trabalhou 1 ano, 5, 10 anos, por mais que esteja tudo certo, a contabilidade, tem tudo, a pessoa sai e acha no direito que está devendo e acaba pondo no pau na justiça, né? E pedindo valores exuberantes, né? Questão disso. Fala um pouco pra gente sobre essa proteção. Exatamente, essa questão. A gente faz como um muro, né? A gente coloca os bens particulares, pessoais, que você tem aqui dentro da holding familiar. Então se levanta um muro aqui e do lado de cá você tem a atividade empresarial. Então você pode ser demandado na justiça aqui, uma execução trabalhista, uma execução fiscal porque não pagou o ICMS, por exemplo, né? Um fornecedor que você deixou de pagar, por exemplo, ele pode entrar contra você, mas ele vai entrar contra esse CNPJ aqui da sua atividade, dessa empresa. Mas ele não vai pular o muro para te pegar aqui, onde você está com seus bens pessoais guardados como se fosse um cofre. Você coloca ali os seus bens, tem a chave, e você pode administrar essa empresa, você pode conduzi-la da maneira que você quiser. E é muito importante também, Rodrigo, você falou no início lá, cláusulas protetivas. Então, eu já dei o exemplo aqui, você tem, por exemplo, 2 empresas, MEI, você é o sócio da empresa, e nós colocamos aqui na atividade empresarial, nós colocamos aqui uma empresa, uma administradora de bens, uma empresa operacional, e se você for demandado aqui no seu MEI, ele vai querer buscar algum bem, talvez você não tenha, então antes de ele ir lá pular o muro e te pegar, ele vai primeiro acionar a empresa que está acima dessas 2. Então você tem um guarda-chuva, uma proteção, um escudo, que deu problema aqui nessa empresa, agora ele vai ter que demandar essa outra empresa que ele tem ações desta empresa menor, dessa MEI, por exemplo. Então ele não vai conseguir furar esse bloqueio aqui. Aqui em cima tem um bloqueio, né? Então ele não vai conseguir furar esse bloqueio para pular o muro e vir pegar a sua casa de campo aqui, por exemplo. Então isso te dá uma empresa. Empresa, como dizem, né? Amigos, negócios à parte, né? Então, o que é seu, é familiar, está aqui escondido, resguardado, e o que é empresarial está exposto. A atividade econômica faz parte. E geralmente é isso mesmo. Esse exemplo que eu dei no início, desse trabalhador lá de Minas Gerais, é exatamente isso. Ele não pagou a dívida dele e agora está sendo executado na justiça, e por causa disso, porque não tem esse escudo, ela não tem essa proteção, o juiz disse, pega o inventário dele, ele tem 1/5 de direito, pega esse 1/5, já registra lá no inventário, está começando o inventário, mas já registra lá, ó, você não pode, João, receber o seu dinheiro, os seus bens, enquanto você não pagar a sua dívida aqui. Então isso funciona assim. Outra coisa, eu digo, não sei se vocês lembram, mas acho que foi começo do ano, teve um acidente trágico lá em Minas Gerais. Uma carreta
estava com um bloco de concreto, de granito, né? Estava em alta velocidade, na contramão, o motorista, acho que embriagado, e aí ele bateu naquele ônibus e morreram 42 pessoas, se eu não me engano. Foi uma tragédia terrível. Agora você imagina, esse motorista ele é empregado, funcionário de alguém. E aí ele responde pessoalmente pelas mortes, né? Existe um processo criminal aí. Mas a responsabilidade civil também existe. E quem é que vai responder? Ele ou o CNPJ para quem ele trabalha? É o CNPJ. O CNPJ. Né? É o dono da empresa. Dono da empresa. E aí você imagina, essa empresa tem um seguro. Geralmente essas empresas, se você não tem seguro, faça. Ah, é um Fusquinha velho. Não sei se Fusquinha faz seguro hoje, né? Não sei se tem. Mas se tem um carro antigo, faça seguro. Custa caro? Custa. Mas é melhor você gastar um pouco e você se proteger. Então, nesse caso, talvez a empresa tenha feito um seguro para esse caminhão, para esse motorista, para essa carga. Mas ele não tinha seguro, talvez, para 42 pessoas que faleceram naquele acidente. E porque ele estava em alta velocidade, embriagado na contramão, será que o seguro vai querer pagar a empresa pelos danos causados lá por aquele funcionário? Talvez não. E aí? Quem é que vai responder por esse prejuízo total? Vamos supor, sei lá, R$500 mil cada pessoa que faleceu que você tem que pagar de indenização. São 40 pessoas. E quem vai pagar? A empresa. E se a empresa não tem dinheiro, vai pegar onde? Apartamento dele, casa dele, imóveis particulares dele. Pega tudo. Então o risco de atividade empresarial é muito grande. Né? Eu tenho um cliente aqui na Vila Formosa, ele tem 22 imóveis, é um português, e ele está alugando os imóveis. Então uma outra coisa para você que talvez tenha um pouco de imóveis, está pensando em viver de aluguel, quando você tem uma holding, isso te traz um benefício muito grande. Por quê? Você vai fazer imposto de renda agora, você sabe, 27.000% é o valor, a alíquota que você vai pagar. Então, se você receber um aluguel de um locatário, você vai pagar 27.000%. Mas quando você faz a holding, você coloca esses imóveis seus aqui na holding, você vai pagar agora, por ser CNPJ, você vai pagar 11,34%. Então, este português, ele está economizando por ano mais de R$100 mil do que ele pagaria na pessoa física e do que ele paga hoje na pessoa jurídica. No CNPJ. Então veja só, nos primeiros 6 meses ele já pagou nosso trabalho de organizar o patrimônio dele. Então percebe que isso é uma coisa muito, muito, muito vantajosa. Agora você perceba, vamos supor que ele alugou a casa e um dia a caixa d'água, eu fiquei uma época, um final de semana lá na Praia Grande, e teve um tufão. Resultado, a caixa d'água abriu, caiu um caibo em cima, quebrou a caixa d'água, foi água para tudo quanto é lado. Você imagina se alguém lá dentro morre, por exemplo, ou fica aleijado por causa de um acidente desse tipo. Se ele tiver esse imóvel lá na holding, ele poderá ter problemas, mas não vai atingir o imóvel dele aqui, porque ele está atrás do muro protegido. Então é muito importante isso. Você vai ter a sucessão tranquila para os seus filhos, eles vão saber o que vão receber, quando vão receber. Você tem um benefício tributário, econômico muito grande, ainda que você não tenha empresa. Eu tenho um amigo lá em Curitiba que ele fez a holding, ele tem uns 4 milhões de patrimônio. Ele fez a holding. Mas por quê? Para proteger esses imóveis de um problema eventual que ele possa ter. Então ele está protegendo a família, protegendo os bens que ele teve, porque quando ele falecer, os filhos iriam pagar 20% de inventário. Agora não paga mais nada. Por quê? Porque ele colocou Já dentro da holding. Não vai ter inventário mais, porque os bens estão aqui. Ele já fez a doação das cotas. Quando você faz uma empresa, você tem cotas dessa empresa, né? Cotas. Então, ele precisa fazer a doação das cotas para os filhos, para que o processo se finalize. E agora, quando houver uma demanda, por exemplo,
Ô, seu Paulo, o senhor... Não, eu não tenho nada. O meu filho tem as cotas, porque eu vendi para ele, eu doei para ele essas cotas, e o meu imóvel, eu tenho 1% do imóvel. Quem tem o valor total são meus filhos. Ah, o senhor não tem nada? Não. Ó, a documentação aqui. Ah, desculpa. Então você está mais tranquilo. Então os filhos dele não vão ter problemas, eventualmente, lá na frente, se acontecer, porque você colocou eles ali como seus beneficiários, como donatários daquelas cotas que o seu patrimônio se transformou agora. Então, pessoal, fica ligado, hein? Ó o quanto de informação, quanta riqueza está tendo esse podcast aqui. E é muito legal, hein? Saber dessa informação, ter esse espaço aqui para compartilhar com você. Meu, ó, o nosso horário já está chegando bem na risca. Já vamos partir para os grand finale. Mas, Edgar, para a gente finalizar, eu sei que isso é um assunto também que acontece muito na família brasileira, né? Sim. E a gente conversando uma certa vez, você falou para mim, eu falei, nossa, esse é um caso muito interessante. Uhum. Não sei se você vai lembrar, mas se você lembrar, para compartilhar um pouco com a gente. Sobre divisões no bens da família, quando tem uma pessoa que tem tipo síndrome de Down, tem alguma deficiência, e essa pessoa, ela pela justiça, ela pega mais do que os normais, sabe? Não sei se você lembra desse caso que você contou para mim, tipo assim, se a pessoa tiver uma casa para alugar na hora de dividir, essa pessoa que tem deficiência, ela não pode mexer, ela vai ganhar tal porcentagem mais do que os normais. Você explica isso pra gente, como é que funciona? Porque isso acontece muito, né? A gente vê muitas famílias que tem esse estilo de gente assim na família que tem deficiência e tal, e de repente não conhece essa informação, né? Só antes de eu responder, deixa eu te falar uma coisa. Você que tem um patrimônio menor de 2 milhões, você fala assim, mas eu não tenho dinheiro, porque holding custa caro. Você pode proteger o seu patrimônio de duas maneiras interessantes e acessíveis. Uma delas é VGBL, Previdência Privada. Tem o PGBL, que você vai aportando um dinheiro mensalmente, porém a tributação vai ser grande, porque vai ser investimento, vai ser capital e mais rendimento. Então a Receita Federal vai morder grande aqui. Mas quando você faz o VGBL, você coloca às vezes um capital um pouco maior e você vai ser tributado aqui apenas nos rendimentos. Então, o pai e a mãe pode fazer um VGBL em favor do filho, coloca os filhos como beneficiários. Porque quando houver o falecimento, este VGBL não vai para inventário, não vai pagar os 4%. Então isso é um alívio muito grande. Então, para quem não tem um patrimônio muito grande, faça um VGBL, por exemplo. Ou então, faça um seguro para pagar as custas do inventário. Agora, infelizmente, Rodrigo, não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Né? Então, a proteção ela tem um custo. Né? Então, por exemplo, você estima que o inventário no seu falecimento vai ser R$200 mil, por exemplo. Você pode fazer um seguro no valor de R$200 mil para pagar as custas do inventário. Não vai inventar o inventário, vai ter inventário. Morreu, inventário. Mas o valor de R$200 mil que seus filhos não vão ter lá na frente, você já conseguiu assegurar para eles num seguro de vida. Então você vai parcelar isso, por exemplo, em 5 anos. Então, mês a mês, você está pagando aquele valor. E o dia que houver o óbito, este valor vai ser pago à família em questão de 1 mês no máximo. Então isso facilita que não haja uma dor tão grande lá na frente, sabe? Então são instrumentos para quem não tem um capital muito grande, um patrimônio grande, ele pode se proteger. Mas essa questão, então, voltando aqui do menor de idade, do incapaz, na verdade, perante a lei, todos têm o mesmo direito, né? Porém, esse menor de idade, esse incapaz, eu estou com uma cliente agora que ela tem um sobrinho que tem síndrome de Down, por exemplo. Então, o pai ou a mãe, eles são nomeados pelo juiz como tutores dessa criança. Então, eles vão cuidar dessa criança durante toda a vida e do patrimônio dele também. De tal maneira que, se ele não tiver condições de ter um rendimento mensal porque não pode trabalhar,
Eu tenho um conhecido na família que ele tem essa situação, ele não consegue trabalhar, ele tem uma dificuldade desde pequeno, nascido, ele não pode trabalhar, ter rendimento. E o irmão dele me procurou e falou, meu sobrinho, ô tio, vamos falar sobre isso. Então o que eles estão pensando em fazer? Estão querendo pegar um imóvel e deixar esse imóvel, por exemplo, alugado para pagar as custas ou a vida que essa pessoa precisa ter, as despesas dele lá na frente. Então você pode separar uma parte do seu patrimônio, uma parte do capital, para essa pessoa que está hoje em dificuldade. Ele é um incapaz, nunca vai trabalhar na vida. Como é que você vai pagar isso? Quem é que vai custear isso? Tem seguro de vida? Pode ter. Mas quando você pega um imóvel seu e você aluga para essa finalidade, você está garantindo o futuro dele. Então isso isso se chama planejamento tributário, planejamento patrimonial familiar. Você se preocupa com aquela pessoa. E isso não tem um limite de valor, né? Isso aí não. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer família pode fazer, sim. Que se encontra nesse estado de ter uma pessoa com deficiência e tal, se você procurar, ou chama o Edgar lá no Instagram e fala, ó, na minha família ocorre assim, assim, assado, o que você acha melhor de fazer para pensar no futuro, né? A gente é muito imediatista, né? Sim. A gente pensa tudo no agora, tem que ser agora e tal, e acaba esquecendo. É porque existe uma frase que fala assim, né? O amanhã tá na mão de Deus. Eu quero viver agora e acontecer tudo agora, né? Sim, verdade. Mas não é desse jeito. A gente tem que pensar o amanhã. Quem é você daqui 5 anos? Como é que você vai estar? Então a gente tem que ter um planejamento, né? Sim. Então é importante isso, a gente pensar. Se você tem na família um filho, ou você conhece aí, tem um sobrinho também que tem a deficiência e não sabe lidar com a situação financeira e tal, olha a oportunidade que o Edgar está passando aqui, de você poder parar para pensar um pouco, para custear, né, o futuro lá na frente do seu filho, do seu sobrinho que vocês têm na família aí. Então, chama o Edgar lá no Instagram, vai estar aqui, ó, passando aqui o Instagram aqui, ó, tira as suas dúvidas com ele que vai ser legal demais. Edgar, chegou ao fim. Acabou? Dá mais uma hora aí. Te agradecer e te falar, a casa é sua. Obrigado. Como sempre. Obrigado, Rodrigo. Volte sempre aí, a gente tá aqui para tentar somar, tentar levar conteúdo para frente, informação, conhecimento. Esse é o objetivo. Esclarecer muitas coisas, porque existe muita informação. Sim. Mas muitas informações estão se desencontrando. Sim, exatamente. Então, tendo um profissional da área para poder esclarecer realmente como é que funciona e o que é mais fácil, né? Desmistificar isso, né? E sim, isso é muito importante. Quer passar mais alguma informação? Não, eu tinha lembrar de um assunto, mas não deixe para depois. Proteja é pouco, mas proteja esse pouco que tem, porque ele vai se multiplicar. E quando a gente faz isso, a gente está tendo uma mentalidade de empreendedor. E o empreendedor é isso. Ele não pode viver só em função de tudo que ele ganha. Reserve uma parte para você, reinvestir na sua empresa. E quando você faz isso, você está alargando a sua mentalidade de empreendedor. Então isso te ajuda muito. Então não deixe para depois. Comece a pensar logo nessa situação. Porque, infelizmente, essas coisas acontecem. Sim, eu ia falar por último, pais que estão numa idade já bastante avançada, problema de Alzheimer. Essas pessoas não podem mais assinar um documento lá no cartório. Então, antes que seu pai ou sua mãe tenham problema, comece a conversar com eles. Para que eles possam fazer, em vida, enquanto lúcidos, fazer no cartório a doação, a transcrição desses imóveis para dentro de uma holding, por exemplo. Porque você vai evitar um grande problema lá no futuro. Porque depois que a pessoa está doente, está incapaz, não tem o que fazer. É aguardar o falecimento e depois a briga em cima do caixão. Porrada pra todo lado. A briga em cima do caixão. E acho que não vai querer isso, né? Você já viu seus vizinhos aí que funciona. Só por Deus, viu? Mas, gente, muito legal saber que você ainda está assistindo a gente aqui. Obrigado. E agradeço. Desde já agradeço mesmo. E fica ligadinho com a gente aí que mais episódio que nem esse, rico em conteúdo e informação, trazendo para vocês aqui. Tá bom? Até a próxima, galera. Valeu, Edgar. Valeu, obrigado, amigo. Obrigado. Até mais. Tá junto. Compartilhe, curta.
Torne-se patrocinador do R7 Criações Podcast. Alavanque sua marca e alcance um novo público. Para mais informações sobre patrocínio e divulgação, entre em contato pelo telefone 11 9 82 98 32 29. Vamos juntos fazer história.